Vem incendiar e que não reste nada, senão um ouro puro, refinado. Na nossa vida, Senhor, exposta diante da Tua presença, diante do altar de bronze, que o fogo da glória do Deus Todo-Poderoso, ela penetre, Senhor, e queima, destrua toda palha, tudo aquilo, Senhor, que não está conectado a esse lugar, Senhor, mais alto, mais elevado, a essa posição de filhos ruios, de filhos maduros, de filhos de estatura da plenitude de Cristo Jesus. Que seja esse nível, Senhor, que se construa na nossa vida, nessa manhã, nesse tempo dessa conferência, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, tome seu lugar. Antes de passarmos a palavra para o primeiro preletor desta manhã, convém a gente fazer aqui algumas informações com relação ao nosso trabalho desse primeiro período. Nós teremos agora, num primeiro tempo, 2 sessões, 2 ministrações. Depois dessas 2 ministrações, teremos uma breve paralisação de 10 minutos para um coffee break. E logo a seguir, entramos na 4ª sessão desta manhã. Quero avisar mais uma vez que logo mais à noite, nós teremos então a nossa 5ª sessão. E da mesma forma, então, já no domingo pela manhã, mais outras 2, 3 sessões, e encerraremos a noite de domingo. Ontem à noite ministrou o apóstolo Valmer Ferreira, do Ministério Apostólico Caminho Santo, que nos trouxe uma palavra que eu poderia adjetivar como violenta. A palavra de Deus diz que aqueles que entram no reino são aqueles que fazem violência. Violência contra a sua própria carne. Violência contra as suas próprias anseios naturais. E se colocam de fato diante de um Deus santo, de um Deus que quer realmente gerar nesse tempo homens e mulheres que vão viver segundo o caráter do seu Filho Jesus. E essa palavra que ainda está ecoando nos meus ouvidos e certamente nos seus, ela se conectará àquilo que o Espírito de Deus continuará a falar conosco nesta manhã. Mas uma coisa, um texto da palavra que eu poderia resumir na ministração de ontem, quando citada pelo apóstolo Valmer. Paulo diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são de fato filhos de Deus. E é certo que ser guiado pelo Espírito é viver uma dimensão extremamente diferente de qualquer realidade natural que esteja ao nosso redor. As nossas percepções, nosso olhar, a nossa capacidade natural de discernir as realidades que estão ao nosso redor, elas não são perfeitas, não são legítimas, não são seguras em si mesmas, porque elas falam apenas daquilo que é natural. Mas uma vida guiada pelo Espírito nos faz, de fato, conhecer o propósito para o qual fomos gerados e levantados nessa geração. E eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele continue a nos comunicar a voz dos céus nesta manhã e que haja uma profunda empatia do Espírito conosco, que possamos ser receptivos à voz do Pai. Amém, queridos? Então, sem mais alongamento, eu queria chamar para estar ministrando aqui para mais essa sessão, a nossa 2ª sessão, nosso filho ministerial, pastor Cláudio Coutinho.
do Ministério Apostólico Terra Fértil em Santa Cruz. Ensaiou bem, viu? Ensaiou bem. Vamos orar, estenda suas mãos. Oh, é verdade. Amém. Que presentão, hein? Aleluia. Amém. Ele faz aniversário e o presente é nosso. Não, isso já está bem batido, né? Mas de fato é a verdade. Deus abençoe a tua vida, Cláudio. Deus possa cobrir você de toda a sabedoria nesse tempo da sua existência, cumprindo o propósito que Deus te chamou. Que o Espírito de Deus te cerque de homens e mulheres que sejam fiéis, que correspondam junto com você a todo esse propósito que Deus começou a construir na sua vida. Parabéns e Deus te use nessa noite, nessa manhã. Ô Jesus, gente, estou empolgado, hein? Quem imaginaria pastor Cláudio pregando na conferência apostólica, compadre? Tá de bobeira, dia do meu aniversário. Vou botar para ferver. Tá bom, eu vou botar aqui, eu estou botando a hora aqui para não perder. Você está preparado? Então eu tenho um tempo, então vou usar um tempo bem pequeno, mas que eu creio que vai ser bem significante para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, amém? Espírito Santo, nós estamos aqui debaixo, Senhor, da Tua graça, da graça que foi liberada na cruz, e nós precisamos dela para comunicar, para falar a respeito daquilo que o Senhor quer ministrar a nós nessa manhã. Por isso nós pedimos, Espírito, aquela voz que ficou ecoando durante essa semana, ela venha a ser tão presente nos corações, desfazendo os sofismas, desfazendo os pensamentos contrários, desfazendo tudo aquilo que precisamos deixar para recebermos totalmente aquilo que o Senhor tem para nós hoje. O Senhor é poderoso, o Senhor é digno, o Senhor... Não tem nada que seja impossível para o Senhor. O Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Yahvé, Rafá, Yahvé, Jireh. Nada te é impossível. Nós queremos te exaltar e dizer nessa manhã que nós estamos aqui por sua presença, porque amamos a sua presença, amamos a sua palavra, que é luz para os nossos caminhos, a tua palavra que é a espada capaz de dividir, a tua palavra que é a água purificadora do Espírito Santo, a Tua palavra que é a nossa verdade que liberta, a Tua palavra. Nós queremos nessa manhã nos debruçarmos e ouvirmos a Sua voz através da Sua palavra. Te amamos, Espírito Santo, te amamos. Oh Deus, vamos, amém. Deixa eu abrir aqui meu script, que eu já orei empolgado, esqueci até de abrir. Gente, tem algo queimando dentro do meu coração e eu quero compartilhar com você. Quando eu vi a foto lá, né? Eu falei, gente, alguém errou, botou a foto, minha foto lá. E aí eu fiquei muito preocupado, porque ainda mais quando você tem grandes homens de Deus ministrando, você fala, gente, eu tenho que chegar pelo menos próximo do nível. E eu fiquei muito preocupado e fiquei já ansioso. E aí teve uma vez que eu estava dormindo, acordei com um sonho. E no sonho, um sonho era muito profético, eu creio que esse sonho vai se cumprir em um tempo. Eu e o Renanzinho, antes de chegar aqui esse momento da conferência, e o Renanzinho perguntava para mim assim, Claudinho, vou te interpretar em inglês ou em espanhol? Compadre, eu falei, pode ser em espanhol que eu entendo um pouquinho. Subi, irmão, quando eu cheguei aqui em cima... Eu acordei, cara, eu fiquei desesperado. Falei, eu queria tanto saber a mensagem, a palavra que o Senhor quer que eu fale. E, gente, eu tenho uma convicção nessa manhã. Aquilo que eu vou falar hoje é algo construído pelo Espírito Santo. E o meu desejo nessa manhã é que essas revelações, elas se tornem uma verdade na sua vida. De maneira que possamos hoje sair daqui tão mais empolgados, incendiados como ontem saímos.
E vou começar então. Gênesis capítulo 1, versículo 28, é um texto que todos nós sabemos e amamos e pregamos nessa casa ministerial. Vamos começar por lá. Ai, Jesus, me ajuda. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes, sobre toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus o abençoou e lhe disse, sejam férteis, multipliquem, encham a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem rente à terra. Gente, essa palavra é uma palavra que nós já conhecemos, esse texto é um texto muito conhecido. O momento onde Deus está ali fazendo a obra-prima da criação, o homem. Interessante que uma das palavras que está aqui, envolvida nesse momento da criação do homem é a palavra dominar, governar. Deus estabelece na terra um homem em um determinado território, em um determinado lugar, chamado Jardim do Éden. Só que quando nós estudamos e olhamos para o texto de Gênesis capítulo 1, nós percebemos que Deus está criando o primeiro filho. Deus está estabelecendo o primeiro filho, a sua imagem. Interessante que logo depois ele fala a imagem de Deus. Deus estabelece ali o primeiro filho e ele tinha uma expectativa, ele tinha um desejo quando ele criou o homem ali. Ele tinha algo que ansiava no coração dele e ele estabelece o homem ali para cumprimento daquilo que ele tinha como pai de expectativa que seu filho viesse a realizar. E ele deixa isso bem discriminado, bem descrito, bem colocado para que o seu filho cumprisse cada uma das suas instruções. Deus estabelece. Quando nós ouvimos o primeiro versículo desse capítulo, que diz ali, Bereshit bara berê, lá no rim, ouviu? Estou mandando, hein? No princípio Deus criou os céus e a terra. Gente, eu não acredito que Deus cria uma coisa imperfeita. Eu não acredito que Deus criou uma coisa totalmente sem plenitude. Tudo que Deus faz, a palavra ali no original criou, é uma palavra específica e única que só Deus faz. E eu não imagino Deus fazendo algo incompleto. Eu vejo Deus fazendo algo completo. Então, quando nós chegamos no final do versículo 1, existe um ponto, e eu creio que esse ponto, existe um espaço de tempo que na eternidade, Satanás está se levantando, e ele está sendo jogado junto com os demônios, junto com uma terça parte dos anjos na terra. E há uma destruição. Gente, essa é a minha teoria, essa é a minha teologia, tá bom? Eu estou só conjecturando com você para chegar no pensamento que eu quero construir junto com você. Criou os céus e a terra perfeito. Diga a pessoa que está lá, Deus criou os céus e a terra perfeito. Ele criou perfeito. Então eu acredito que no final daquele ponto existe um intervalo de tempo onde Lúcifer e uma terça parte dos anjos é jogado na terra. E nesse momento causa grande destruição na terra. Mas entenda, nesse momento Lúcifer imaginava que ele ia ser rei na terra, ele ia governar a terra. Ele estava ali estabelecendo o caos dele na terra. Mas ele não sabia que existia um Deus todo-poderoso que lhe colocaria na terra, sobre o lugar chamado terra, um jardim no qual ele colocaria um homem para reinar. Um filho para reinar. Toda a terra era dele, ele era adorado, havia caos. Havia trevas, até Gênesis capítulo 1, versículo 3, 4, Deus começa a criar, mas quando ele estabelece o homem, ele está dizendo para o homem, é sua, é seu esse território, é seu, essa é a sua herança que eu estou te dando, a terra. Então governe sobre a terra, governe sobre a terra, estabeleça a minha vontade na terra. Todos nós sabemos o que vai acontecer logo a seguir. Ele perde essa autoridade e ele morre depois de comer aquele fruto bendito, a maçã. Eu já combinei que é a maçã. E aí ele morre, ele perde a herança, ele perde tudo aquilo que Deus deu a ele como responsabilidade. Todo filho pressupõe-se uma herança.
Todo filho possui uma herança. Deus deu a Adão a terra. Deus deu a Adão o domínio, o governar a terra, o operar sobre a terra. E quem estava governando sobre a terra até algum tempo atrás era o diabo e os seus anjos, trazendo caos, escuridão. Mas ele fala, não. Eu vou estabelecer alguém lá que vai ser o meu representante na terra. Eu vou estabelecer alguém lá, semelhança. E eu fico empolgado, gente, quando eu leio o texto, a imagem de Deus o criou. Quando eu olho para o Salmo 115, versículo 16, que diz que os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Existe uma herança que vem desde Adão, dada a todos os filhos. E essa herança é a autoridade, o domínio e o poder sobre o território chamado terra. O Éden era perfeito, gente. A terra toda estava um caos, mas no Éden estava o lugar da presença de Deus. E lá existia alguém que governava, e esse alguém era Adão. Acho interessante, eu fico imaginando, minha mente é bem fértil, vocês já sabem disso. Deus desce à tarde e pergunta para o homem, e aí homem, o que é aquilo ali? Ah Deus, aquilo ali é elefante. Nem o nome Deus quis dar dos animais, quem deu os nomes foi o homem. De todas as coisas. O que Deus estava nos ensinando naquele momento ali, que Ele estava nos dando uma responsabilidade. Deus estava nos dando um poder, uma autoridade, que nós precisaríamos nos apossar e agir. Deus não estava usurpando o poder que Ele deu a Adão. Ele chegou e falou, e aí, qual é o nome? Não, Deus é elefante. Então tá bom, elefante. Você disse. A minha congregação ali em Santa Cruz, nós temos passado por alguns enfrentamentos, tem um território ali naquele lugar, que quando a gente entra lá, existe uma presença, sabe gente? Uma presença muito maligna, uma presença onde há uma resistência. E eu fiquei com a expectativa, desde que minha foto saiu ali, falei, Jesus, tem que ter uma palavra, e nada vinha. E quando chegou segunda-feira, agora o Senhor falou para mim, é sobre isso que eu quero que você fale. E naquele território, gente, a gente já fez evangelismo, já fez oração, já fiz oração, 7 semanas de oração na praça. Todo domingo, de manhã, oração. Depois eu falei, não vamos pregar, não, vamos evangelizar. Evangelizamos, depois não vamos pregar, não, vamos só cantar. Cantamos, evangelizamos, fizemos ação social. E sabe qual foi o resultado disso? Nada, zero, nada aconteceu. E o Senhor falou para mim assim, nessa segunda-feira, sabe por que nada aconteceu? Eu falei, não sei, por isso que eu estou aqui orando, estou falando com o Senhor por isso mesmo. E o Senhor falou para mim, nada aconteceu, porque mesmo sendo você herdeiro de toda a terra, de toda a autoridade, das heranças de Deus e de Cristo Jesus, você não sabe quem você é. E o que você possui. Eu falei, rapaz, meu Deus, eu estava crente que eu estava abafando. E essa palavra veio ao meu coração. A graça da filiação, existe uma herança dada debaixo, quando nós estamos debaixo da filiação. Existe uma herança. E quando nós vamos usufruir dessa herança? Quando nós saímos da teoria e vivemos uma vida de prática. Gálatas capítulo 4, abra lá correndo, que eu não vou ter tempo de esperar. Versículo 1. Todos acharam? Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo. Embora ele seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito de seu Filho ao coração de vocês, o qual clama, Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus o tornou herdeiro. Você está conseguindo compreender aonde eu quero chegar? O versículo número 1 diz que, independente de nós sermos possuidores de uma herança, sermos possuidores de um benefício, sermos possuidores de um território, se nós somos imaturos, se nós somos nenéns, meninos, na fé e na prática, como ontem o nosso apóstolo falou, a fé não tem a ver apenas com declaração, e sim com procedimento, com confiança, com atitude. Se nós não sairmos desse lugar de imaturidade, nós iremos, como Adão, perder a herança. Nada difere de um menino. Somos possuidores de tudo, mas não temos nada. A parábola do filho pródigo é uma parábola interessantíssima. Aquele jovem, ele decide pedir a herança do seu pai, e ele pega a herança e ele desperdiça toda a herança, gastando com aquilo que lhe era prazer ao corpo, mas que lhe trouxe um peso. Porque tudo que Deus dá e nós desperdiçamos, ela traz sobre nós o peso. Ele desperdiça a herança. E o Senhor tem falado comigo nesse tempo que nós precisamos de maturidade. Nós precisamos ser amadurecidos. No ano anterior nós tivemos o chamado ano da maturidade. E o ano da maturidade, ele não pode ser conhecido como um ano apenas do conhecimento. Nada do que eu estou falando aqui é algo que seja, que você não conheça. Nós sabemos quem nós somos em Deus. Nós sabemos por que Deus nos trouxe à terra, mas por que nós não vivenciamos a totalidade disso? Por que nós estamos sempre falando, não, o diabo é forte, esse território tem demônios, esse território... rapaz, eu recebi uma retaliação. Que isso? Eu amanheci no dia da revisão aqui, e eu compartilhei isso com quem estava lá em cima, os líderes. Eu amanheci com uma frase no meu espírito, e essa frase dizia assim: o diabo tem 10% de poder, mas ele usa 100% dos seus 10%, mas nós, os filhos, temos 100% de poder e usamos 10% do poder. O que é isso? Nós estamos parados, olhando contristados do que a corrupção acaba com o Brasil, porque existe a doença que tem matado, o câncer, a depressão, e nós estamos extasiados, olhando isso tudo, entendendo que nós somos meio do mar, apenas levado pelas circunstâncias, mas não é esse lugar que Deus nos plantou. Deus nos colocou no comando da terra. Nós não somos atores coadjuvantes, nós somos autores da história da igreja na terra. Não são os títulos, não é o cargo que você possui. A maior herança que nós possuímos na terra é a filiação. É o fato de sermos filhos. Existe um poder e uma autoridade de Deus liberada ali. Gente, quando essa revelação chega, não, pastor, calma aí, eu não sou pastor. Tem um demônio ali, não, calma aí, chama o pastor. Pastor o quê? Dentro da igreja eu sou pastor, lá fora eu sou filho. E o que me dá autoridade não é a unção, eu amo a unção, eu honro a unção pastoral, mas o que me dá legitimidade para agir na terra não é a unção, e sim a filiação, é saber quem eu sou, o que eu posso, o que eu tenho.
Nós temos que parar de ficar olhando as coisas e dizendo: o Brasil não tem jeito, esse bairro não tem jeito, a milícia não tem jeito, a doença não tem jeito. Eu digo para você, você está desperdiçando a herança. Nós precisamos levantar deste lugar, sabendo quem nós somos, e quando saímos daquela porta, fazemos valer aquilo que Ele nos deu. E o que Ele nos deu? Pode perguntar, fala para mim, pastor, o que Ele nos deu? Vou te dizer, a primeira herança é a herança de Adão. A mesma herança que estava sobre Adão está sobre mim e sobre você. É a herança da terra. Deus te plantou em um território, Deus te deu um lugar, Deus te plantou ali para quê? Para que você governe, para que você estabeleça o reino. A palavra governo lá em Gênesis capítulo 1 é a palavra radar, que significa governar, significa subjugar. Quando nós olhamos para Jesus, no texto de 1 João, a Bíblia descreve que Jesus veio para desfazer as obras de... Ai, Jesus, meu Deus, me ajuda, o pessoal da igreja não sabe. Vamos lá de novo. Que Jesus veio para desfazer as obras de quem? A Bíblia descreve que Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir. Que tipo de serviço Ele veio produzir? Por onde Ele estava. Por onde Ele estava. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 10, versículo 38. A primeira coisa que eu quero que você saiba nessa noite: você tem uma herança, e a herança é o território que Deus te deu, a terra que Deus te deu, e essa herança veio desde Adão. Deus não mudou, a terra continua sendo de homens, de filhos maduros. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e com Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Pastor, se eu leu ali é diferente, é porque está gravado aqui de maneira diferente dali. Ele andou por toda parte, representando o Pai, representando o favor e a vontade do Pai. Obrigado. 1 Timóteo diz que a vontade de Deus é o que, gente? Não, essa aí é de Romanos. É que Deus deseja que todos sejam salvos. Nós temos uma herança em Deus que veio através de Adão, a terra. Você está plantado em um território, você está plantado em um lugar, você precisa fazer diferença nesse lugar. O que vai diferir um filho imaturo de um filho maduro é que um filho imaturo, ele sabe que tem tudo, mas ele não pode fazer nada. Mas um filho maduro é aquele que sabe quem ele é, sabe o poder que ele tem, e ele busca a vontade do Pai para estabelecer a sua vontade ali. Nós somos herdeiros de Deus. Abre Romanos capítulo 8, versículo 17, mas eu vou ler a partir do versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se vocês mas pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Porque todos os filhos, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois não receberam um espírito que vos escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos, então somos herdeiros de Deus, toda a terra. Herdeiros de Deus, se somos herdeiros de Deus, toda a terra, todo o poder, toda a autoridade, toda a terra. E se somos, então somos herdeiros de Deus,
e cordeiros com Cristo. Pastor, que herança é essa que tem com Cristo? A maior herança que nós recebemos de Cristo, alguns relatam é a salvação. Alguns relatam serem a salvação, porque nesse pacote de salvação tem libertação, tem cura, tem prosperidade, tem graça, tem favor. Maior pacote da herança de Cristo é a salvação. E eu discordo. Porque em João capítulo 17, quando Jesus está orando, Pai, eu estou indo para ir, mas eu não vou deixar eles. Então, o maior benefício da herança de Cristo é o Espírito Santo. Jesus andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele, o Espírito estava nele, ao redor, dentro, na língua dele. Eu acho interessante que a herança que nós recebemos em Adão, ela é maravilhosa. E eu vejo ela se tornando total e bem específica no exemplo de Elias. A Bíblia descreve que Elias chega para Acabe em um determinado momento e diz para Acabe, o negócio é o seguinte, não vai chover sobre a terra sob a minha palavra. E quando você continua lendo o texto, os versículos subsequentes diz, e veio a voz do Senhor sobre ele e falou para ele, Elias, vai para tal lugar que eu vou levar corvos e vou te alimentar lá. Ou seja, quando você lê o texto, você percebe que a voz de Deus só vem a partir do versículo 2 para lá. O versículo 1 que ele diz, sob a minha palavra, ele estava utilizando o poder que foi dado a ele desde Adão, a autoridade sobre a terra. E ele fala, Deus não falou com ele, fala que não vai chover. Não, ele diz, a terra é minha e eu tomo ela por direito. E eu tenho essa herança, eu tenho esse poder, então eu digo, não vai chover sobre a terra. Essa é a herança de Deus. A herança de Cristo é o Espírito Santo. E quando nós lemos aqui em Romanos, e principalmente em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, Efésios capítulo 1, Filipenses capítulo 1, existe uma palavra que Paulo usa aqui a todo tempo, que ela é difícil de entender, que é a palavra adoção. Ela é difícil de entender porque se nós somos filhos, parece que nós não somos legítimos, sim ou não? Que nós fomos tipo assim, você aqui não tem nada para fazer, vem cá para cá. Não. A palavra adoção, no original, é a palavra huios, teleses, que significa filho maduro posicionado para governar. E você não sabe, mas eu vou te explicar, em Roma, a herança dada aos filhos, seja eles adotados ou não, era a mesma herança. Então, por isso que Paulo usa em todo o tempo essa expressão adoção. E é algo bem interessante que, mais ou menos no meado do século 13, ao século depois de Cristo, 37, existem ali alguns governos que se estabelecem debaixo da adoção. Então, Paulo está falando algo a respeito da adoção que imperava no Império Romano. E como funcionava isso? Somente os grandes generais, senadores da república, do império, tinham o poder de adoção. E como era essa adoção? Aquela pessoa que talvez não tinha um filho, um homem, ela perderia toda a sua autoridade sobre a terra, se ela não tem um homem para colocar no lugar para governar. E aí muitos imperadores tinham filhas meninas, e para que eles não perdessem o governo, para que eles não perdessem a autoridade sobre a terra, o que eles faziam? A adoção. E como essa adoção se dava? Ela se dava de a partir do momento onde aquela criança era trazida para dentro daquela família, ela recebia o nome do pai, que agora estava sendo ali o pai dela, mas ela não perdia a herança anterior do pai, que tinha o seu próprio nome. Então havia um acréscimo de herança, de nome. Nós somos herdeiros de Adão. Não perdemos a herança de Adão, mas somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. E uma outra coisa muito interessante, independente se você tinha um filho mais jovem, se você tinha uma filha bem mais de idade, o filho adotado, ele era considerado primogênito. Igreja dos
Na adoção, você não se torna menor. Na adoção, você se torna filho, e filho como Jesus. Por isso que ele está dizendo: eu não dei vocês espírito que vos escravize, que tenha temor, que tenha medo, mas não. Eu vos dei o espírito de adoção, o qual ele gera em vocês uma herança, a herança de Cristo, que é o espírito de ousadia, o espírito de poder, o espírito que manifesta a vontade do Pai. Por isso que os filhos de Deus são guiados pelo... E o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Gente, não tem limites. O que te limita? Eu nasci numa favela lá no interior de Caminho Santo, lá no Viegas. Nada te limita. Nós temos o Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 11, diz que o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em mim. Lucas 10, 19 diz: eu vos dou poder e autoridade para pisardes em escorpiões, e tudo que nada vos causará dano. Esqueci a palavra cobra. Pastor, eu tenho retaliação. Eu vou ser o cabeça oca. Como que tem retaliação? Está descrito. Eu te dei poder, eu te dei autoridade, o teu nome está escrito nos céus. Nada vos causará dano. Meu irmão falou para mim: pastor, tu leva teu filho para evangelizar, leva teu filho para a rua, você leva teu filho para esses ambientes. Gente, eu entrei na casa de uma pessoa aqui, na época do Steve, em sua casa, estava uma podridão, cheio de demônio, e eu e Ian, com 2, 3 anos de idade, eu entrando naquele lugar, e quando eu saí de ali, eu ouvi uma pessoa falando: você leva seus filhos para esse ambiente? Eu falei: como é que ele vai aprender se eu não levar ele? Mas e a retaliação? Retaliação é nada, não tem nada que possa impedir, porque sou filho, e se sou filho e sou herdeiro, eu tenho dentro de mim o poder que está sobre todo o poder que tem no céu e na terra, e o nome dele é Espírito Santo. E eu estou preocupado com retaliação, eu estou preocupado de a gente sair dessa manhã aqui entendendo que se nós somos filhos, nós precisamos manifestar a herança e cuidar dela. Tem muita gente desperdiçando a herança dentro da igreja. Está aqui sentado, que legal, adoração, santo, santo, e não produz nada. A sua família é governada pelo diabo, o seu trabalho é governado pelo diabo. Não, pastor, o mundo jaz lá onde eles estão, mas onde eu estiver, quem jaz sou eu. Então sai do seu lugar, filho, e vai usufruir de sua herança. O filho pródigo que ficou dentro de casa, que era 2 pródigos. O filho que ficou dentro de casa, ele chegou para o pai e falou: pai, o senhor nunca me deu um cordeiro, nunca fez uma festinha para mim regada a picanha de cordeiro. O pai falou o que para ele? Você é herdeiro de Adão, cordeiro com Cristo, você tinha tudo, mas você nunca usufruiu de nada. Tem gente na igreja que nunca teve uma experiência de governar, de trazer de mudança, de trazer transformação onde está. Sabe por quê? Porque você não sabe quem você é. Mas essa manhã eu quero despertar. Eu tenho 2 segundos para dizer para você que você é filho, que você precisa acordar e tomar a tua herança e fazer bem uso dela. Em o nome de Jesus. Se a gente sair daqui dessa manhã com esse pensamento, sabendo quem nós somos, sabendo o que possuímos, sabendo que nós temos o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, gente, eu digo para você, não vai ter nada que vai nos limitar.
A igreja nunca vai ficar vazia. As vidas serão transformadas. O poder será manifesto. As curas voltarão a operar no meio de nós. Porque aí nós sabemos quem nós somos. Mas quando nós não sabemos, nós desperdiçamos a herança. Choramos por aquilo que não usufruindo tendo. Ele chorou porque eu queria um cordeiro. O pai falou, você tem um tudão, você não usufruiu de nada porque você não quis. Saiamos nessa manhã. Pai, já passei do meu horário. Tinha muita coisa a vos falar. Mas até aqui minha graça te basta. Vamos sair daqui, gente, com esse pensamento. Pai, posso orar? Senhor, nessa manhã, esse Espírito que nos adotou, esse Espírito que não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia, ele abra os olhos do nosso entendimento, os nossos ouvidos, desbloqueia nossa mente. Eu não sou tão filho. Não. Que esses pensamentos venham desaparecer agora. Que realmente, Pai, a essência de quem nós somos possa ser agora habitada na nossa mente, produzindo reações diferentes, transformações aonde nós estivermos, que possamos ver o resultado da Tua palavra nessa manhã, Pai. Trazendo transformação a muitos outros que o Senhor há de nos levar. Em nome de Jesus. Amém.